Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, era pra gente ter feito o nosso vídeo hoje, né? Nossa live hoje às 14 horas, mas acontece que a Miriane me convenceu que era melhor deixar para fazer a live lá pelas 18, 19 horas de pré-jogo, porque eu não ia aguentar fazer a live das 14 horas e ainda fazer o pré-jogo de depois, antes do jogo do Flamengo. Então a gente decidiu que eu gravaria um vídeo aqui para vocês no Resenha Rubro-Negra, para a gente poder comentar sobre o jogo, falar sobre a expectativa desse jogão que vai acontecer daqui a pouco, né, às 21h45. E aí nós deixaríamos para fazer a live de pré-jogo no canal Fla Nação VP. Então hoje teve uma invertida de situações aí. Ao invés da live ser aqui no Resenha Rubro-Negra, a live vai ser lá no Fla Nação VP, entre 18 e 19 horas, tá? Fiquem alertas aí para vocês não perderem. E nessa live eu vou contar com a participação da Miriane, que vai me ajudar, como sempre me ajudou, com todos os recursos que a gente sempre teve. Então, para explicar melhor, é porque eu tô voltando de cirurgia e eu ainda não dou conta de fazer 2, 3 lives num dia só. Eu cheguei até a colocar a live ativa aqui no canal, mas a Miriane me convenceu que seria melhor a gente fazer a live de pré-jogo para vocês. Beleza, nação? Mas eu não ia deixar de vir aqui e de falar das principais situações que envolvem o Flamengo nesse jogo contra o Corinthians, que vai acontecer daqui a pouquinho lá na Arena Neoquímica Arena, em Itaquera, o antigo Itaquerão, estádio do Corinthians. Eu tenho percebido assim nas redes sociais, nas TVs, a mídia paulista primeiro estava dando total favoritismo ao Corinthians, que o Corinthians era o time que ia bater o time do Flamengo, e o Vitor Pereira tinha muitas situações para poder impedir o Flamengo de jogar, alguns bloqueios, algumas jogadas ensaiadas, alguns estudos. Hoje a coisa já está mudando de figura. Parece que os caras vão cair na real à medida que o jogo vai chegando. Hoje eu já assisti alguns programas esportivos, assisti mesmo para poder comentar com vocês aqui sobre eles. Já vi algumas coisas que o pessoal está falando por aí e hoje já mudou o discurso. Hoje o Flamengo é totalmente favorito, a equipe do Corinthians tá andando, tá indo, mas não é tudo aquilo ainda e tal. Eles se pegam muito em algumas situações. Naquele jogo na Neoquímica Arena contra o Corinthians pela Libertadores da América, alguns jogadores do Corinthians não estavam em campo, como Fausto Vera, Renato Augusto, o Roger Guedes, né? Apesar deles terem naquele jogo o William, que agora já não está mais lá. Então, eles se pegam nessas situações, nessas diferenças do primeiro jogo para esse jogo, para poder dizer que o Corinthians tem uma certa chance, mas já não é nada como estava sendo antigamente, há alguns dias atrás, não. O favoritismo agora já é do Flamengo, já é reconhecido isso daí pela imprensa paulista, e agora os caras estão, não, porque vai ser muito difícil pro Corinthians, o Corinthians tem que chegar vivo no segundo jogo. Essa foi a frase que eu mais ouvi hoje, o Corinthians tem que chegar vivo no segundo jogo. E o que significa chegar vivo no segundo jogo? Ou é vencer o Flamengo, ou é empatar com o Flamengo, ou é perder de pouco. Por incrível que pareça, os principais programas trataram mais do perder de pouco e empatar que ganhar do Flamengo na Neoquímica Arena. Isso porque eles acham que mesmo se vencerem o Mengão Queridão lá na Neoquímica Arena, pode acontecer eles não conseguirem segurar o resultado do Maracanã. Por exemplo, 1-0 para o Corinthians na Neoquímica Arena. Fatalmente, o Flamengo faz 2-3 no Maracanã. Isso na opinião dos jornalistas hoje, tá? Porque até ontem o Corinthians era o franco favorito. Mas eu aproveito para perguntar para vocês aí, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que há esse favoritismo todo do Mengão Queridão mesmo? Que o Corinthians tem que tentar chegar vivo ao jogo do Maracanã, e chegar vivo lá no Maracanã quer dizer perder de pouco ou empatar esse jogo de hoje à noite? Ou vocês acham que não é bem assim que as coisas funcionam, que a mídia bairrista paulista ela é muito de 0 a 100, né? O que vocês acham com relação a isso? Aproveita e deixa aqui embaixo também o seu palpite para o jogo de daqui a pouquinho. Eu falo daqui a pouquinho, mas é 21h45. Tá faltando tempo pra caraca pro jogo começar, né? Pois é, pessoal, eu quero aproveitar e falar com vocês sobre algumas situações desse jogo. Por exemplo, primeiro, a arbitragem. Vai aparecer bem aqui embaixo, tá? No estilo de live. O árbitro é o Braulio da Silva Machado, ele é árbitro FIFA de Santa Catarina. Os assistentes, Kleber Lúcio Gil, também FIFA de Santa Catarina, e Gilberto Dias Camilo, também FIFA, só que de Minas Gerais.
O quarto árbitro é o Jean-Pierre Gonçalves Lima, o vulgo Vin Diesel do Rio Grande do Sul. E no VAR, nós temos o Rodrigo D'Alonso Ferreira, também de Santa Catarina. Esse árbitro, gente, o Braulio, ele já apitou alguns jogos do Flamengo esse ano. Ele é um bom árbitro, só que ele distribui muitos cartões amarelos. Às vezes ele se confunde, é um árbitro assim que usa muito pouco o VAR. Então era uma grande expectativa com relação à arbitragem dele. Era porque hoje nós vamos ter o presidente da FIFA, o Gianni Infantini, assistindo o jogo Corinthians e Flamengo lá na Neoquímica Arena. E não vem só o presidente da FIFA, não. Vem o presidente, vem o secretário-geral, vem uma comitiva toda da FIFA para poder assistir esse jogo de final de Copa do Brasil. Ou seja, o árbitro não pode errar. O árbitro tem que estar o mais consciente possível daquilo tudo que ele tem que fazer o jogo acontecer. Igual eu falei no vídeo hoje mais cedo. Nós não queremos o Flamengo sendo privilegiado. Nós queremos Flamengo e Corinthians não sendo prejudicados. A gente quer igualdade para os dois lados, né? O que é certo para um é certo para o outro também. E acredito eu, com a vinda do presidente da FIFA, a arbitragem vai estar mais pressionada e, portanto, a gente vai conseguir um jogo mais igualitário, um jogo mais justo. Mas não é para o Flamengo, não. É para o Flamengo e para o Corinthians, que eu não quero nada para o Flamengo de diferente do que eu quero para o Corinthians. Eu quero uma arbitragem certa, isenta, sem erros para lado nenhum. O Flamengo divulgou ontem a lista de relacionados e ele separou os seguintes jogadores: Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Daniel Cabral, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Eric Pulgar, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Guilhermo Varela, Gabi, Hugo, João Gomes, Léo Pereira, Marinho, Mateusão, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Rodrigo Caio, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e Arturo Vidal. Os que eu marquei em vermelho aí, Bruno Henrique, Eric Pulgar, Guilhermo Varela e o Rodrigo Caio, esses não têm condição de jogo, eles estão indo só para participar do evento e para poder dar apoio para a equipe rubro-negra. O próprio Bruno Henrique postou nas suas redes sociais que apoiando seja como for, dizendo o seguinte: vou apoiar, não vou poder apoiar em campo, mas eu vou apoiar do lado de fora de campo. Muitas pessoas ficaram muito confusas com os nomes aparecendo. Eu vi até alguém dizendo que os caras vão estar no banco de reserva. Não, eles não vão estar no banco de reserva, gente. Para estar no banco de reserva, você tem que assinar na súmula. Ele bota o Bruno Henrique no banco de reserva, ele perde uma substituição, porque o Bruno Henrique precisaria assinar a súmula. Se ele assina a súmula, ele está participando do jogo. E aí o Dorival Júnior perderia um jogador para poder substituir. Então o Bruno Henrique vai estar numa cabine ali do Flamengo, no estádio, assim como o Rodrigo Caio, que são dois lesionados. O Eric Pulgar está se recuperando de lesão, mas ele nem inscrito foi na Copa do Brasil. O Guilhermo Varela também não foi inscrito. Ah, se eles não foram inscritos, para que eles foram? Pô, eles fazem parte do grupo. Eles precisam se sentir parte do grupo, até para poder nos ajudar na Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. Ah, mas eles não foram inscritos, então deixa de fora. Pô, seria injustiça com os caras, né? Essa lista é muito extensa, muito grande. O Dorival Júnior deve deixar, no final das contas ali, uns 22, 23 jogadores apenas. Alguns jogadores que estão inscritos na Copa do Brasil e que não estão lesionados, como o Mateusão, por exemplo, o Matheus França, correm o risco de nem no banco de reservas ficarem. Daniel Cabral também foram para o jogo, mas correm o risco de nem no banco de reservas ficarem. E a lista de relacionados, para deixar bem claro, eu gostaria que vocês difundissem bastante isso que eu vou dizer aqui agora. Ela é só um comunicado entre o clube e a imprensa. Ela não é oficial. Por exemplo, o Flamengo ter feito a lista de relacionados com esses nomes, a CBF não tem nada a ver com isso. É só uma divulgação que o Flamengo fez. Há treinadores que já passaram pelo Flamengo que nem gostam de divulgar os relacionados. O Abel Braga, por exemplo, não divulgava os relacionados. Então a CBF não tem nada a ver com aquilo que o Flamengo expõe para a imprensa. Algumas pessoas me perguntaram assim: Fabrício, o Flamengo colocou lá o Eric Pulgar e o Varela que não estão inscritos na lista de relacionados. Isso não pode causar um problema para o Flamengo, não? Porque os caras não estão inscritos? Não. Isso é uma divulgação do clube para a imprensa. A CBF não tem absolutamente nada que ver com isso, tá bom? As prováveis escalações, pessoal.
O Corinthians deve vir a campo com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto, Mosquito, Roger Guedes e lá na frente o Yuri Alberto. O Flamengo tem que tomar muito cuidado com uma série de jogadores do Corinthians. O Fábio Santos parece velho, derrotado, mas de vez em quando ele aparece lá no ataque e dá bons passes, boas assistências, bons cruzamentos. É um jogador muito experiente, muito bom tecnicamente. Não está no nível do Felipe Luiz, é óbvio que não, mas é um jogador muito experiente que já ganhou muitos títulos com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, sabe por onde tem que chegar, sabe como tem que explorar algumas situações de jogo, tá? Um outro jogador que eu considero muito perigoso nessa equipe do Corinthians é o Renato Augusto. Mas o perigo que eu considero do Renato Augusto é com os arremates de média e longa distância. Ele tem um arremate muito bom de longe e de perto da grande área. Bolas de rebote, o Flamengo tem que ficar esperto o tempo todo. A chamada segunda bola, quando a gente estiver no sistema defensivo, tem que estar o tempo todo com o Flamengo disputando, porque se ela sobrar limpa para o Renato Augusto, ele vai chutar. Até porque quando você chuta de fora da área, você corre o risco de acertar um belo chute e fazer o gol, dessa bola resvalar em alguém e acabar entrando, de alguém botar a mão na bola e acabar sendo pênalti. Ou seja, o Flamengo não é muito chegado em chutar de média e longa distância, não. Mas é uma arma violentíssima, com muitas possibilidades de gol. E o Renato Augusto sabe muito bem fazer isso. Uma outra situação que o Renato Augusto enxerga muito bem, sabe fazer muito bem, são jogadas de infiltração. Ele consegue perceber bem quem está infiltrando, quem está chegando, quem está surgindo nas costas dos laterais para poder fazer lançamentos ou enfiadas de bolas para os jogadores começarem ou terminarem uma situação de ataque. Então o Flamengo tem que marcar o Renato Augusto muito de perto. Um jogador muito veloz, que tem um arremate muito bom, que joga fora da área, mas que entra o tempo todo na área, é o tal do Roger Guedes. Merece o nosso respeito e a nossa atenção também. Geralmente ele joga lá do lado direito do ataque do Corinthians, portanto ele cairia mais ou menos nas costas do Felipe Luiz e do João Gomes, mas hoje todo mundo sabe que o grande defeito do Flamengo é a nossa lateral direita. Então o Flamengo tem que ficar muito esperto para as movimentações de Roger Guedes, Renato Augusto, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto pelo lado direito defensivo do Flamengo. O Rodinei não tem a mais vaga ideia de como, quando e por que marcar ou preencher espaços. E é justamente aí que a equipe do Corinthians vai tentar penetrar, não tenho dúvida disso. Os caras veem a equipe do Flamengo como uma equipe muito superior à equipe deles. Então, eles vão tentar explorar aquilo que a gente tem de pior. E o que a gente tem de pior no time do Flamengo se chama Rodinei. Rodilindo, Rodinei. Não adianta querer passar pano nem nada. O nosso ponto fraco é ali. Então é ali que o técnico Dorival Júnior tem que prestar atenção, tem que ter mais reforços para que a gente não deixe o Rodinei sozinho, ou melhor, para que aquele lado não fique sozinho para a equipe do Corinthians poder penetrar por ali. Agora, se o Corinthians vem escalado da maneira que eu falei para vocês, e detalhe, os pendurados do Corinthians são Cantígio e Raul, eu esqueci o nome do rapaz, é Raul alguma coisa, são dois reservas que dificilmente o Corinthians vai utilizar. O Flamengo tem 4 pendurados, Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e o Gabi. O Flamengo vai escalado hoje com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Se o Corinthians se a gente tem que se preocupar com o Fábio Santos na lateral esquerda, com o Renato Augusto, com o Roger Guedes e o Yuri Alberto, a equipe do Corinthians tem meio que se preocupar com o João Gomes, com o Rodinei, com o Felipe Luiz, com o Davi Luiz, que chega muito no ataque, com o Thiago Maia, com o Everton Ribeiro, com a Arrascaeta, com o Pedro, com o Gabigol. Ou seja, eles têm muito mais motivos de preocupações do que a gente. Eles também têm pontos fracos. O Fagner vem oscilando muito esse ano. Ele não vem mais fazendo aquela lateral direita como fazia antigamente. Em muitos momentos foi até banco do Corinthians. E pode ser por ali também a lateral direita do Corinthians que o Flamengo vai poder explorar as subidas do Gabi, as infiltrações com a Arrascaeta, com o Pedro, com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que gosta muito de driblar, ele pode cair, por exemplo, em cima do Fábio Santos tranquilamente também.
E o Fábio Santos é mais velho, o Everton Ribeiro joga de forma muito veloz, gosta dos dribles. Então, assim, se a gente tem com o que se preocupar, eles têm muito mais motivos para estarem preocupados. O Flamengo de Dorival Júnior vai tentar o seu tetracampeonato. E é um jogo entre duas equipes que tentam a mesma coisa, o tetracampeonato. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil 3 vezes, o Flamengo em 90, em 2006 e em 2013 foi campeão da Copa do Brasil. E agora é o pega pra capar, é ver quem tem mais tranquilidade, mais frieza para poder vencer esse jogo aí de Copa do Brasil. Portanto, Nação Rubro-Negra, eu peço o seu like, a sua inscrição e que vocês todos digam para os seus amigos que hoje a live será no Fla Nação VP. Eu já coloquei ela, inclusive, no ar com o horário de 18 horas. Eu só não sei se a gente vai conseguir entrar a tempo às 18 ou às 19. De qualquer jeito, pré-jogo no Fla Nação VP. Hoje é noite de gala, gente. Hoje é final de Copa do Brasil. Então, estou esperando todos vocês lá no Fla Nação VP. O YouTube não vai notificar ninguém, então eu peço para vocês, ajudem a gente com as notificações, convidem as pessoas para estarem lá, para assistirem conosco. Por favor, tamo juntos, nação. Uma excelente quarta-feira para todos nós. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Até daqui a pouquinho.